com alegria que começamos mais um programa Movimento, uma produção da Câmara Municipal de Uberaba. Nosso cenário é o Salão Nobre Vereador Mário Guimarães. Hoje nós vamos falar sobre um congresso internacional que acontece em Uberaba do dia 18 ao dia 21 de abril desse ano. O tema do congresso é esquizoanálise e esquizodrama. Para falar sobre isso, a nossa convidada é a psicóloga Maria de Fátima Oliveira. Seja muito bem-vinda, Fátima, ao nosso programa. Muito obrigada, é um prazer estar e que formato bonito o seu programa. A Fátima, ela também é coordenadora do Campus Maria Boneca, da Fundação Gregório Barenblith, e é uma das organizadoras do evento. Vamos começar conceituando então, Fátima. Vamos falar o que é esquizoanálise, o que é esquizodrama. É um nome esquisito, né? É um nome esquisito. Já que é um programa, já que é um congresso internacional, é interessante porque esquisito em espanhol é que lindo, que belo, né? E na verdade, brincando um pouco, né? Porque as palavras, os termos, eles nunca dão conta, né? Nem das ciências, nem das artes, das teorias. Então, são sempre aproximações. Mas a esquizoanálise, ela foi inventada, foi um conceito criado, né, por Deleuze, que é um filósofo francês, e Félix Guattari, que é um terapeuta, um psicanalista francês, né, que depois acabou construindo toda uma outra teoria para pensar os modos de subjetivação, né? Pensar o sujeito, pensar como que se dá o adoecimento, mas como que se dá a singularidade de cada sujeito, até abandonar quase que a teoria do sujeito, né? Isso é outra questão. E fazem uma provocação que eles dizem que, na verdade, é uma homenagem a essa categoria, né, podemos dizer assim, nosográfica da psiquiatria, que é a esquizofrenia, né? Porque se diz da esquizofrenia que o sujeito tem o eu estilhaçado, né? E que é como se o inconsciente invadisse toda a área, né? Como se não tivesse uma película. Isso que faz com que nós, mais ou menos normais, mais ou menos neuróticos, conseguimos, chamamos de consciência e atuamos podendo, igual agora, estou aqui tentando escolher as palavras para comunicar. Se eu estivesse delirando, alucinando, possivelmente jorraria outras palavras, sairiam outros conceitos e possivelmente poderia até inventar algumas palavras, porque não teria uma consciência me barrando, né, fazendo uma intermediação daquilo que vem e que não faz sentido para o outro, mas que já é uma forma, é uma defesa, né, da própria pessoa, também esse estado já é uma tentativa de reorganizar, por exemplo, após uma crise, a pessoa tem uma crise, então aí as pessoas veem, a gente chama delirante, falando algo que as pessoas não entendem, como se fosse uma estrangeirice, mas que você não situa de qual lugar, porque é como uma língua criada por aquele sujeito. E que, na verdade, deixa a pessoa muito, é um dos problemas da psicose, da esquizofrenia, que deixa a pessoa muito ilhada, porque como não há possibilidade, às vezes, dessa comunicação, as pessoas estão habituadas muito com o mundo da comunicação e não do outro tipo de encontro, e aí, às vezes, ela é abandonada sobre o próprio discurso, não tendo encontro com as pessoas, porque está falando. E a gente esquece que quando os nossos queridos envelhecem, demenciam, inventam outra língua, e se nós gostamos muito deles, a gente vai tentando fazer encontros com essa outra língua menor que apareceu. E as nossas crianças,
né, que balbuciam, que inventam línguas, e que pela quantidade de afeto que causam, né, nos adultos, a gente se esquece que a gente consegue comunicar, encontrá-las, apesar de não entender o que elas falam, e elas também não entendem o que nós falamos. O que faz o encontro é o afeto. Essa é a maneira prática, então, dessa técnica ou dessa teoria atuar no tratamento. Aí ainda não é um tratamento, né? Porque o tratamento é algo que vai se dar depois, vai se apropriando dessa teoria, né? Eu fiz, assim, a provocação deles de fazer essa homenagem à esquizofrenia, no sentido de dizer que a esquizoanálise, ela como parte desse estudo filosófico, antropológico, linguístico, porque ele vai pegar muitas línguas, e depois nesse encontro, né, de um filósofo, que é um filósofo que não vai se ocupar da transcendência, mas é um filósofo da imanência, ou seja, da preocupação de olhar, de conceituar o mundo sem o interesse que a gente tem no Ocidente há muito tempo, de hierarquizar o conhecimento, os poderes, mas do entendimento de que o mundo é um imenso rizoma em oposição, porque nosso modelo de funcionamento, né, acerca do conhecimento, acerca do entendimento dos poderes, das relações de todo no mundo, ainda é muito o entendimento da árvore, né? E a árvore, ela coloca primeiro um princípio, né, um caule, uma raiz, de onde dali sai o que é secundário. Então coloca o mundo como principal e os secundários. Quem vê e quem enxerga e quem lida com o mundo como uma grande imanência do vivo, né, e das máquinas e de tudo que a civilização e tudo que o mundo conseguiu construir, tudo está entre, né? De uma forma muito simplória, eu estou dizendo isso, de uma filosofia da imanência, se acercar do mundo nesse entre. Então, seria uma forma rizomática, porque o rizoma também é um bulbo, é uma planta, que ela se estende embaixo do solo, desenvolve, e se você vai fotografar um rizoma, você não vai saber onde ele nasceu, nem por onde ele se estendeu. Você não localiza a origem, você não localiza o que é principal nele, a herança, por exemplo, paterna e as filiações, por exemplo. Não tem como saber, porque não dá pela cor da raiz, pela textura, dizer aqui se originou, né? É uma erva daninha que se espalha por aí. Parece hoje pensar as redes sociais, né? Uhum. Eu acho que se não tem dificuldade de pensar um rizoma, de pensar essa planta. Uma rede social, ela se estende assim, né? As mídias que se dão hoje, elas se dão desse formato. É difícil você, a não ser quando as pessoas se identificam, é capaz de fazer uma rede enorme, mundial, sem você localizar de onde, e nem as pessoas geralmente estão preocupadas com isso. O que elas vão fazendo é por ressonância, que é um outro conceito muito importante dessa teoria, vai fazendo por ressonância, por multiplicidade, por afetações, né? Por exemplo, você recebe no seu Face ou em qualquer outra mídia, você recebe uma mensagem, uma carta, um conceito, uma notícia, e de acordo com o que ela te afeta, você pode multiplicar isso, né? E o outro, chega-se uma hora e que aquilo foi criando, inclusive, uma outra língua. Porque não necessariamente, por exemplo, esse texto e essa ideia do Congresso, ele vai andar assim, linearmente. E qual que é o público-alvo do Congresso? Olha, só profissionais da saúde? É complexo, porque eu acho que é um público que está, em princípio, interessado em novos modos de produção, em novas concepções. Produção de vida. Produção de vida, produção de
coisas de vida que a gente já não separa mais e modos de atuar na vida, né? Eles têm uma consigna muito interessante, esses autores, de que seria como colocar o desejo na produção e a produção no desejo, porque normalmente vivemos vidas cindidas, né? Um conjunto de papéis que às vezes chega a nos violentar profundamente, né? Às vezes o modo que trabalhamos e produzimos a nossa existência, ele pode ser completamente doloroso, às vezes em relação ao que sentimos, ao que pensamos, às nossas singularidades de como nos movemos no mundo, à nossa temporalidade, aquilo que nos vitaliza e aquilo que desvitaliza, aquilo que traz, que encontro, porque a gente só chama encontro nessa teoria, se ela produz vida. Senão, a gente diz que tem atravessamentos, né, desencontros, que aí eles vão tramar com outros filósofos, que como Spinoza nos deixou um legado maravilhoso, que dentro da ética quer dizer o seguinte: o que é bom para ti? Bom para ti é aquilo que te fortalece. São os encontros na vida que você faz que honra o que você sente forte, mais forte com aquilo. Potencializa. Ele vai dizer isso das paixões alegres, que vai potencializar em que você não saia arrasado da situação. E não tem nada a ver com ego, não tem nada a ver com exacerbação de ego. Tem a ver com algo que te vitaliza mais, algo que te faz sentir em movimento e capaz de fazer agenciamento para outros. Não é algo que se esgota aqui, né? Então é quando Spinoza trata, aí o Deleuze vai, um dos primeiros filósofos que ele vai tomar para estar desenvolvendo toda a filosofia dele, a esquizoanálise, que já é a parte partilhada com Guattari, pensando a partir também do Spinoza essa potência que é dos encontros. E os encontros, eles não são só pessoais, né? Por exemplo, a gente pode estar confinado um dia todo trabalhando e você sai e abre a sua janela e você tem um azul, e você tem uma estrela, e você tem um pôr de sol. Esse impacto também produz impacto, isso te produz um afeto, te produz uma potência que te articula com a vida. Como o oposto, que ele vai tratar como as paixões tristes, né? É interessante porque ele trata a esperança, né? Já dentro do campo filosófico mesmo, mas sem um projeto, né? Sem expandir, sem procurar encontros, sem procurar conexões com outros vivos, como algo das paixões tristes que diminui, que felicita, essa, né? Sua abordagem, que deixa menor. Elas vão estar dentro dos eixos temáticos do Congresso? O tempo todo. O tempo todo. A ideia do Congresso é, primeiro, que ele próprio, né? Você tem um plano duro como esse aqui, a gente é obrigado a escrever algo para disparar no campo molar, definir datas, chamar pessoas, né? Definir lugar. Vou chamar que é um campo molar ainda duro, porque a gente está tratando ainda de uma necessidade, senão não vai acontecer. Mas quando essas pessoas encontram, trabalhando e se alegrando junto, porque primeiro que muita gente já se conhece, e os novatos, e criando um campo de afeto, de acolhimento, isso aqui sai, sabe, circula de outro jeito e vai construindo rizomas e vai construindo redes e potências impensáveis. Vocês já estão no 4º Congresso Internacional. Isso é sinal de que teve uma resposta muito positiva nos anteriores, né? Foi sempre em Uberaba esse congresso? 3 em Uberaba. E um que ainda a gente não chamava de congresso, foi um encontro maravilhoso. E já depois foi a Belo Horizonte, já tinha ido ao Uruguai, foi a Belo Horizonte, mais 2 vezes aqui, essa é a 3ª vez em Uberaba. E com projetos uruguaios tendendo a
levá-lo em 2014, pedindo para que volte ao Uruguai em 2014. E eu acho isso que eu estava falando de como vai abrindo essa composição. Boa parte tanto dos convidados, dos conferencistas, das pessoas que vêm expor trabalhos, que vêm fazer oficinas, que fazem conferências, elas repetem e aumentam, porque outras vão se agregando. E o público também que comparece e trabalha ativamente no Congresso, né, e assistem, e fazem oficina e participam também da parte cultural do Congresso, uma boa parte repete e aumenta. Quais foram os países convidados a participar desse evento em Uberaba, psicóloga? Olha, em princípio, os que já têm vindo aos demais congressos, Argentina, Uruguai, Portugal, que já veio a todos os congressos, Canadá, França e México, e Chile também, que ainda não temos confirmado. Temos algumas confirmações, já temos várias confirmações da Argentina, do Uruguai, o México deve estar fechando amanhã, Portugal já fechado, dependendo do quanto consigamos captar, trazemos Marcelo da França, e Canadá ainda não temos resposta. E os organizadores? Eu sei que um deles é a Fundação Gregório Barenglid de Uberaba. E os demais? A Fundação Gregório Barenglid de Uberaba, a Fundação Gregório Barenglid de Belo Horizonte, o Instituto Félix Guattari de Belo Horizonte, e aí com vários apoios, né, de entidades afins, que é o Instituto Barenglid de Frutal, né, a Universidade Popular Monsenhor Juvenal Arduino de Uberaba, todas as universidades de Uberaba apoiando, o Instituto Félix Guattari do Uruguai, a Fundação Bem Viver da Argentina, que trabalha com crianças muito graves e que deve, Dr. Golini e a doutora Gabriela já tem confirmação, eles devem inclusive no primeiro dia já trabalhar bastante, porque a ideia é da gente aproveitá-los e montar um mini curso com eles, com os educadores, com os profissionais de saúde mental que têm interesse numa abordagem que eles têm muito avançada e de muitos anos, uma experiência larga nesse trabalho com as crianças, com psicose, com vários problemas, com transtornos muito severos. Vocês trabalham com muitas oficinas também, né? Tem pessoas que procuram exclusivamente as oficinas. Tem gente que vai ao congresso e praticamente faz oficina, porque a oficina, ela está ligada, ela tem outras oficinas, mas ela está diretamente ligada à ideia, porque hoje, por exemplo, nessa vertente que nós estamos trabalhando, a gente acrescenta um outro autor, porque o Barenglid, o Deleuze, o Guattari, fizeram experimento filosófico, o Guattari fez uma experiência clínica, de lá nasceram os primeiros excelentes conceitos para mudar essa visão da clínica institucional, em Laborde, que ele fez na cercania de Paris. Essa clínica já existe há 50 anos. E no Brasil, o Barenglid começou, na verdade, esse trabalho com essa clínica na Argentina. E ele e outros autores que foram reconhecendo nos conceitos que ele foi criando e como ele foi modulando essa clínica, como grande inventor, criador, são termos difíceis de pensar, né? Porque é sempre assim, você vai tomando de uma teoria que te agrada e você vai fazendo um campo de experimentação próprio, porque essa teoria também, ela sofre experimentação no campo da história, da arquitetura, do cinema, né? Vai para vários lugares, vários ramos de saber, mas no campo específico da saúde mental, a gente reconhece que o Barenglid é a pessoa que foi mais longe na América Latina
né? Tem o Guattari, que fez a experiência, morreu muito cedo, com 60 e poucos anos. Né? E depois o Guattari vem ao Brasil, inclusive a primeira vez ele vem convidado pelo Barenblith, depois ele volta convidado pela Sully, desenvolve vários trabalhos com ela. E o Barenblith já vindo da Argentina para cá no tempo da ditadura, já morava no Rio e segue fazendo essa pesquisa, porque ele vem de uma ruptura com a psicanálise, que é um movimento reconhecido no meio acadêmico, muito conhecido, que é o Grupo Plataforma da Argentina, que rompe com várias ortodoxias da psicanálise, que era mais dura, né? Um polo muito duro naquela época, que expulsava os membros, que faziam atendimento grupal, que quebrasse qualquer ordem, né? Que tinha. Freud trouxe uma contribuição enorme, isso aqui também não existiria sem ele, né? Porque são fraturas e mudanças que vão acontecendo, a gente tem toda essa gratidão, tem operadores deles, ainda que são magníficos, mas aí ele rompe com essa ortodoxia, eles criam plataforma com Pichon Rivière, com muitos, com Mary Langer, com muitos autores, que assim, o Brasil é coberto com essas publicações e eles são trabalhados em boa parte das melhores universidades do Brasil, né? Porque cada um foi fazendo uma contribuição teórica muito rica. E o Barenblith, no nosso entendimento, é o autor, né, e o clínico que foi mais longe nessa história, porque uma coisa é você trabalhar absorvendo e você tramando os conceitos de uma outra área, e outra coisa é você, de repente, você entra tanto nesse conceito que de repente se vê criando conceitos novos. Né? O Barenblith tem uma série de conceitos novos e uma prática, né, maravilhosa que foi chamada de esquizodrama. Porque é uma clínica, né? O esquizodrama é uma clínica que a gente chama hoje, que ela é feita, uma clínica escrita com K, porque a gente está habituado com a ideia da clínica, né, com C, que ainda é um conceito médico, que tem a ideia de decúbito, onde há um que intervém, né, uma relação assimétrica pesada, e um outro que é paciente, é cliente, né, que é alvo dessa intervenção, né? E há um certo desvio quando você põe a clínica com K, que veio a partir de uma prática, no sentido até de tomar de um conceito grego de klinamen, que é a ideia de que os átomos caem, em algum momento eles se esbarram entre eles e criam um desvio, cria algo que não foi esperado. Então, o esquizodrama, ele se desenvolveu com a ideia de que ele é um dispositivo capaz de criar encontros inusitados e toma como ferramenta tudo que precisa da esquizoanálise e vai tomar o que quiser da psicanálise, das outras correntes da psicologia, da bioenergética, do Reich, só que com um posicionamento teórico bastante sofisticado, né? Para ir tomando esses conceitos e essas práticas e vai criando com isso práticas clínicas completamente inusitadas, com intensificação, com lentificação, vai roubar muitas coisas de um certo teatro, de Arthur, vai roubar da performance, que a gente está trabalhando, uma das autoras que veio ao congresso trabalha com outra forma de teatro, a performance. Bom, então é com base nesses princípios que a programação, vocês situam de uma maneira muito potente a arte, né? A dramatização, quer dizer, a arte cênica, a arte plástica. Isso, mas sempre com o intuito de se afastar quanto der conta, porque nem se pode afastar totalmente, porque seria a esquizofrenia e não o esquizoonte, né? O modo de fazer onde esquizoonte seria um nível mais
molecular que existe, onde de fato há mudança, é naquilo que a gente chama o caos, para poder, nessa conexão de um caos com o cosmos que já está todo organizado, tem nome, tem papéis, nesse encontro poder fazer uma caosmose. Então, o congresso é uma caosmose, né? É um caldeirão fervente que tenta produzir conceitos novos, práticas novas, a partir daquilo que a gente trabalha o ano inteiro, cada um no seu canto, de modos completamente diferentes. E se permitir afetar e ser afetado por um conjunto mais amplo que a gente possa. Então, por exemplo, o pessoal da saúde mental ser afetado por artistas, né? Por pessoas de outro campo da saúde, da educação, né? De transversalizar esses saberes, né? Porque não é só multiplicar. Quando a gente transversaliza, a gente permite, ou pelo menos trabalha com a ideia de pequenas, muito discretas mutações. As inscrições já estão abertas e quem desejar participar do congresso, como que deve proceder? Deve buscar, pode procurar a fundação aqui diretamente, pode telefonar, pode usar o site 3333-0906, www Belo Horizonte. Quem ficar gostar mais de usar uma mídia, www.fgbbh.org.br. Pode fazer a inscrição nesse, ou atendimento@fgbbbh.org.br. E Uberaba, a Fundação também está fazendo, né, as inscrições. Nós esperamos o Gregório Barenblitch, que fica na lá Capitão Domingos 418, telefone 3333-0906. E é importante dizer que o público-alvo, é claro que são as pessoas da saúde mental, os profissionais, os usuários, porque também todos os CAPs, o nosso sempre já compareceu, e esse ano nós vamos estar convidando os usuários dos demais CAPs daqui da região, né, para participarem, os profissionais, educadores, o pessoal da saúde coletiva. A gente está trazendo o secretário nacional da saúde, vem fazer uma conferência sobre saúde mental, a questão da dependência química, né, que essas questões que hoje são polêmicas no modo do enfrentamento, né, dessa dificuldade com a dependência química. Todos esses temas da saúde, eles vão estar perpassando, mas também ecologia, cinema, movimento popular, né, filosofia mesmo, para quem quer aprofundar, também tem as mesas que vão estar tramando sobre grandes conceitos políticos, né, porque é um trabalho político, no sentido, toda vez que você reúne e se propõe a que algo possa se transversalizar e ser útil para as pessoas, um aporte, com qualquer gancho para uma mudança do que quer que seja na vida, é imediatamente político, né? E qualquer pessoa da população está convidada, não é um encontro somente de especialistas. Então é possível e o jeito que as mesas são tramadas, elas são assim. Por exemplo, eu nunca fui a um evento desse congresso ou qualquer outros congressos que o Barenblitch já chamou em outras épocas, onde você se especializasse. Olha, aqui tem representação do movimento popular, está separado do erudito. Não, são mesas que você vai tratando de facetas do mesmo assunto. Vai tendo, né, várias intervenções. Né? Numa situação, não sei se vai se dar assim mesmo, mas numa situação que caberia, por exemplo, você está fazendo uma mesa sobre ecologia, caberia na mesma mesa especialistas de várias áreas que se aproximam ou especializam sobre esse assunto, mas
pessoas que estão vivendo com as questões práticas, por exemplo, se você tem uma associação com um catador de lixo, com um lixeiro, que tem uma reflexão sobre essa prática, é nessa mesa que ele estaria, não é na mesa separada do movimento popular. Percebe? Porque são vários saberes e práticas sobre o mesmo tema. É assim que nós tramamos os nossos encontros. É possível, psicólogo, de uma maneira assim, simplista, dizer que após esse congresso, né, pode-se pensar no processo, claro que o homem está no processo de construção contínua e permanente, mas que as reflexões do congresso vai propiciar isso, vai produzir novos saberes para que as pessoas estejam vivendo de uma maneira mais feliz? Eu acho que não, são saberes que às vezes nem vêm para a consciência, mas às vezes são atitudes, são gestos, são encontros que pode em conexão, porque não se pode pretender tudo de um único lugar, mas pode ser disparador para situações, mesmo que as pessoas não se deem conta, porque às vezes é muito discreto. As grandes mudanças são sutis. Elas são muito sutis, às vezes elas não têm nome ainda, né? Pensar essas clínicas, por exemplo, você vive, intensifica ou lentifica e vive uma situação às vezes de um jeito que você ainda não consegue nomear. E não precisa ter pressa, porque mudar, por exemplo, algo na subjetividade, algo que às vezes nos oprimia, nos violentava, né? E sentir assim, como uma lufada de vento, com vamos chamar, aquele pequeno dispositivo, aquele pequeno acontecimento, pode conectar com o outro. Porque o desejo para nós não é nada mais do que isso. A vontade de novo se colocar em movimento. É não tolerar, não suportar que tudo que nós já estamos construindo já está pronto. Né? É algo que nos coloca em movimento e que faz com que a gente deixe de ficar invejoso de pessoas, por exemplo, muito idosas e muito produtivas. E muito alegres, muito potentes, mas que esse tipo de encontro que a gente faz cada vez mais raro, né, seja inspiração e não invejoso, seja uma inspiração, né? E possivelmente quando você encontra pessoas, lugares de tratamento, por exemplo, a gente tenta que o CAPS seja um lugar assim o tempo inteiro o mais alegre possível, acolhedor, apesar de toda a tristeza que é acolhida, todo o sofrimento que ali é acolhido naquelas mais de 300 pessoas, mas que a gente consiga nesse entre de tudo, de todos, né, e de coisas que não são inclusive pessoas, mas os materiais, as cores, a textura, os cheiros, a boa comida, né, essa trama complexa, né, e que a gente não consegue nomear tudo que é a vida, possa se passar ali, né, porque eu acho que a questão toda a gente complica para dizer na verdade que a gente precisa fazer a vida ficar mais rica. Então nós vamos reafirmar aqui que o 4º Congresso Internacional de Esquizoanálise e Esquizodrama, a crise do capitalismo planetário, ele acontece em Uberaba, do dia 18 a 21 de abril. Qual que é o local que acontece? Nós vamos usar vários espaços e vamos estar colocando definidos na mídia, mas os lugares já estão definidos. A abertura e as conferências elas vão ocorrer no Anfiteatro A da Universidade do Triângulo Mineiro, a UFTM. E quando nós precisamos de muitos espaços, é na Factus. E mais um espaço nas freiras. Factus e nas irmãs. Tem mais um espaço ali, 2 espaços nós vamos estar utilizando. Tem uma divulgação muito consistente que está nas redes sociais, né, que as pessoas podem estar acessando.
e tem aqui os subtemas, que os direitos mais que humanos. Portanto, como a psicóloga Maria de Fátima nos informou, esse congresso é aberto a todas as pessoas que se interessarem. Nós agradecemos imensamente a sua participação para trazer essas reflexões para nós, para trazer esse despertar no pensar não só sobre o congresso, mas sobre a condição humana de ser sempre humana, né? Então nós vamos terminar por aqui e quero também informar para vocês que qualquer contato com o programa Movimento, vocês podem enviar pelo e-mail que é jornalistaevaciracoraspe@câmaraUberaba.mg.gov.br ou copiar aqui da tela que o Fred vai colocar. Muito obrigada e sucesso para vocês. Eu que agradeço a toda a nossa comissão que está trabalhando. Muito obrigada. Esperando você e vários outros jornalistas também, que tem muito a ver com o congresso. E todas as pessoas que puderem, quiserem ir, vão ser muito bem-vindas. Obrigada. E terminamos aqui, então até o nosso próximo programa. Muito obrigada.